Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, essa extrema-direita, a burguesia, eles são unidos pra caramba. Então, quando um burguês ele é processado e condenado por algum crime que ele cometeu, a justiça se organiza para livrar a cara dele. Eles até chegam a condenar a pessoa. Mas essa pessoa jamais vai ficar na cadeia, porque na cadeia eles dizem que não é lugar para pessoa que tem dinheiro, para o rico, milionário, para aquele fascista burguês. Esse não pode ir para a cadeia. E é em cima disso que eu queria comentar, inclusive, o que está acontecendo agora com a Procuradoria-Geral da República, com o Procurador-Geral Paulo Gonet, que ele deve ser amigo, inclusive, do Fernando Collor. Porque o que acontece? O Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, ele defendeu, inclusive, nessa quarta-feira, dia 30, e inclusive ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que o ex-presidente Fernando Collor, que ele vá para uma prisão domiciliar. Olha bem, esse Fernando Collor, que é um ladrão, esse é ladrão. E tem outra, não é suposições que eu estou falando porque alguém falou que ele é ladrão, não. Eu estou falando que ele é ladrão porque ele roubou o meu salário. O meu salário. O Diário Popular me pagou, eu trabalhava na época no Diário Popular, o Diário Popular me pagou, depositei o cheque na Caixa Econômica Federal, na Rua da Consolação, que justamente essa agência era em frente ao meu local de trabalho, que era o Diário Popular. Aí o que acontece? Por isso que eu estou dizendo que esse Fernando Collor, ele já rouba há muito tempo. E ele, nessa época, ele roubou o Brasil inteiro. Agora o que acontece? Nessa transação dele roubar o Brasil inteiro, não aconteceu absolutamente nada para ele. É a mesma coisa que fizeram na época que, não, vamos fazer a Constituinte e tal, que os militares fizeram anistia para aqueles torturadores assassinos que mataram e torturaram um monte de gente. Então, esse mesmo pessoal é que livrou a cara do Collor. E para ele não aconteceu nada, porque aí ele foi morar nos Estados Unidos, ficou um tempo fora, depois voltou para Alagoas, saiu candidato a senador, e a população, muito sem vergonha, porque na população tem aquele pessoal sem vergonha, não tem caráter. Elegeram o Collor a senador. Aí, como senador, ele começou a meter a mão na grana. E ele, mais uns outros empresários,
eles organizaram uma quadrilha e deram lá um golpe de 20 milhões. Quer dizer, 20 milhões é o que nós ficamos sabendo. Aí fizeram o processo, descobriram, a Polícia Federal descobriu, fez o processo, mandou para a Procuradoria-Geral, foi para o Supremo Tribunal, toda essa transação judiciária. Aí ele foi condenado, olha bem, roubou 20 milhões. Foi condenado a 8 anos. Mas o judiciário não pediu para ele devolver os 20 milhões. Os 20 milhões foi para o patrimônio dele. Porque, inclusive, ele tem lá fazenda de leite, que é coisas assim deslumbrante a fazenda. O cara é burguês, rico pra caramba. E como ele é muito rico, aí o que acontece? O Procurador-Geral da República mandou um aviso para o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, dizendo que o Fernando Collor, o ladrão, que ele vá para a prisão domiciliar. E no documento da PGR, ela justifica que o Collor deve ter o regime agora flexibilizado devido à sua idade de 75 anos. Espera um pouquinho, mas quando ele tinha 40, 50, ele metia a mão na grana e ninguém prendia ele. Agora tem um outro porém. Na cadeia do Brasil inteiro está cheio de pessoas até com mais de 75 anos, que não tem uma regalia. Às vezes nem sol toma. E às vezes eles estão presos porque roubaram um pão, roubaram 1 quilo de feijão, roubaram um pedaço de carne, roubaram uma laranja. Esses estão e têm que ficar na cadeia. Por quê? Porque o roubo que eles fizeram não dá para pagar os honorários de um advogado, que o advogado faz aqueles conchavam com o juiz, com o promotor, com o procurador, com o Procurador-Geral da República, entendeu? Então tem toda esse esquema que eles usam justamente para o rico não ficar na cadeia. Porque o ladrão de 1 milhão, ele não pode permanecer na cadeia. Mas ladrão de um bujão de gás tem que ficar na cadeia. Ou ladrão de um pão tem que sofrer prisão assim. E tem gente com muito mais de 75 anos. É só fazer uma pesquisa, ir nas colônias agrícolas, na penitenciária de vários lugares, vão ver que tem pessoas com mais de 75 anos que nunca teve uma regalia de absolutamente nada. E agora o Collor vai ter essa flexibilidade, ter uma flexibilização de tirar a cadeia dele, que inclusive já tem um outro ministro que já deve ter levado grana também. Porque esse pessoal todo leva grana. Porque o meu nono,
ele tinha um dizer que dizia assim: quando você vai fazer alguma coisa com qualquer órgão público que está demorando muito ou não está resolvendo, é porque você pagou pouco. E é justamente por isso que o pobre fica na cadeia, porque ele não tem como pagar promotores, promotores, desembargadores, juízes, advogados, e não tem grana. Porque o que ele rouba é para comer. Ele rouba para comer no dia. Você acha que um batedor de carteira no ônibus rouba 1 milhão? Não. Ele rouba tostão. Por isso que ele vai para a prisão. Agora, o Collor e a sua quadrilha que rouba 1 milhão não tem que ficar na prisão. Isso é o conceito do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e também do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, porque foi o ministro Alexandre de Moraes que mandou para a Procuradoria-Geral da República o parecer para mandar o Fernando Collor, o ladrão, Fernando Collor, ladrão, para prisão domiciliar. E é isso que está acontecendo. E agora, olha bem, a Procuradoria-Geral da República, o senhor Paulo Gonet, ele defendeu nesta quarta-feira ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que o ex-presidente ladrão Fernando Collor vá para a prisão domiciliar. E tem outra. No documento, o senhor Paulo Gonet, da PGR, ele justifica que o Collor, ladrão Fernando Collor, deve ter o regime fechado flexibilizado devido à sua idade de 75 anos. E aqueles outros presos que têm mais de 75 e muitos são doentes, tem até aleijado na cadeira de roda e tudo. Agora, ele diz que o Fernando Collor tem comorbidade. E tem outra, também tem Parkinson, apneia do sono e transtorno bipolar. Então, ele não pode ficar na cadeia. Quem tem que ficar na cadeia é o pobre trabalhador. Inclusive hoje é o Dia do Trabalhador. E você veja bem, até no meio dos trabalhadores, você veja bem que a burguesia, ela é organizada. E um defende o outro. Não importa o cargo que tem. O ministro do Supremo Tribunal defende o burguês, a PGR defende o burguês, porque sabe quando ele tiver alguma coisa, o burguês vai quebrar o galho dele. Agora, o trabalhador, ele não é organizado, porque veja bem, quantas organizações de trabalhadores tem no Brasil? Tem a CUT, tem a Força Sindical, tem a BGBG, IGBG, tem várias, todas elas divididas. E tem outra, todas elas praticamente administradas por ex-trabalhadores de extrema-direita. Porque, inclusive, o fundador da Força Sindical lá, que é conhecido como Paulo da Força.
de direita. E tem outra. Ele era motorista do sindicato. Ele era motorista. Ele não era... Ele tinha sido metalúrgico há muito tempo atrás. Depois foi trabalhar como motorista no sindicato dos metalúrgicos. Aí o que acontece? Na época, o Medeiros, que já tinha dado golpe no Partido Comunista do Brasil, PCB, porque o PCB tinha mandado ele para a União Soviética para fazer um curso. E ele foi para lá, em vez dele voltar assim, um trabalhador, um metalúrgico, combativo, não. Ele voltou de direita, de extrema direita. E aí entrou no sindicato do metalúrgico e deu um golpe no sindicato dos metalúrgicos. Assumiu a presidência do sindicato. Aí o que ele fez? O Paulinho era motorista da perua Kombi velha do sindicato, que ele entregava jornais em vários lugares, distribuía jornais na porta de fábrica, tal, o jornal do sindicato. Aí o que acontece? O Paulinho deu golpe no Medeiros e assumiu o sindicato. E assim esse pessoal, assim é a organização de trabalhadores. Então, tem um grupo de trabalhador que vai fazer um ato num lugar, o outro grupo vai fazer ato em outro lugar, e são todos eles divididos. Porque é justamente isso que a extrema-direita quer. Elas não querem o trabalhador unido. Porque se os trabalhadores se unirem, a extrema-direita morre. E a extrema-direita só leva vantagem quando o trabalhador, as organizações de trabalhadores, que todas elas são de direita, não existe uma que é de esquerda, nem a CUT, inclusive, que foi criada pelo metalúrgico de São Bernardo, que na época a CUT era realmente dos trabalhadores. Por exemplo, eu conheço pessoas que entraram na CUT, dirigentes da CUT, que estão na CUT há 40 anos. Nunca mais eles quiseram saber de trabalhar. Só ficou parasitando na organização. Então, até hoje. Então, isso é organização de trabalhadores. Agora, a organização da burguesia, que é o caso aí do Supremo Tribunal Federal, da PGR, eles são unidos para livrar a cara da burguesia. Como eles estão fazendo no caso agora do Collor. Você veja bem, o Collor roubou o Brasil inteiro. Roubou o Brasil inteiro. E não aconteceu nada. Agora, a quadrilha dele deu um golpe aí de 20 milhões. Eles condenaram o cara a 8 anos. Agora, um trabalhador rouba um pão ou 1 quilo de feijão, ele é condenado a 30, 40 anos. Aí os caras falam, não, ele é perigoso para a sociedade. Porque roubou 1 quilo de feijão. Você veja bem, esse pessoal, eles são unidos, por isso que não tem rico na cadeia. E tem outra, olha que diz, por exemplo, o tal de Paulo Gonet. Apesar da unidade onde o ex-presidente está preso, afirma que as condições de saúde
são passíveis de tratamento e acompanhamento dentro do sistema prisional em Alagoas. Isso foi uma opinião do Paulo Gonet, que as circunstâncias indicam a necessidade e reavaliação da flexibilização da situação da custódia, diz o Paulo Gonet. Agora, olha bem, nesse contexto, a manutenção do custodiado em prisão domiciliar é medida excepcional e proporcional à sua faixa etária, ao seu quadro de saúde, cuja gravidade foi devidamente comprovada, fecha aspas, diz o documento protocolado no Supremo Tribunal Federal pela PGR. E agora cabe ao ministro Alexandre de Moraes decidir sobre a flexibilização. Adivinha o que o ministro Alexandre de Moraes vai fazer? Adivinha? Vamos ver se você é uma pessoa inteligente. Adivinha o que o ministro Alexandre de Moraes vai fazer no caso do Fernando Collor, conhecido como o ladrão, o maior ladrão. Quer dizer, agora ele já não é o maior, porque nós temos o Bolsonaro, que meteu a mão adoidado. Inclusive, dinheiro do INSS que ia pro Bolsonaro, pelas mãos daquele careca do INSS. Então, eu gostaria de perguntar a você o que vai acontecer, o que o ministro Alexandre de Moraes vai decidir sobre a flexibilização no caso do ladrão Fernando Collor. Porque o Fernando Collor, ele está preso atualmente lá em Maceió, em Alagoas. Agora, vou te contar um negócio. Na sala que ele tá, dá para tirar 50 anos de cadeia. Se numa boa. Porque o negócio é o seguinte: fim de semana come pizza, comida para ele quentinha no prato, não vai no marmitex, prato com talher, garfo, isso se o talher não for de prata. Isso é o mínimo que eles exigem. E mesmo assim, mesmo com toda essa mordomia que ele está tendo, o ministro Alexandre de Moraes, com o parecer da Procuradoria-Geral da República, vai mandar ele para casa, porque ele tem que, sabe aonde? Curtir aquela fazenda que ele tem de produção de leite. Eu não sei se vocês conhecem, mas faz uma pesquisa no Google, porque hoje em dia nós temos tudo no Google. Pesquisa a fazenda de leite, eu estou colocando só a fazenda de leite, a fazenda de produção de leite do ladrão Fernando Collor. Pesquisa aí, vocês vão ver o que é fazenda, certo? E ele tem que ficar lá, curtido, numa boa, andando a cavalo para baixo e para cima. E vocês sabem como é que é. Rico não pode sofrer, porque o rico nasceu para usufruir de tudo que a natureza nos dá gratuitamente. Agora, o pobre não. O pobre tem que dar um duro desgraçado. Tem que acordar às 4 horas da manhã
pegar um ônibus lotado, entendeu? 4, 5 conduções para ir para o trabalho, 4, 5 conduções para voltar do trabalho, e trabalho o dia inteiro, de segunda a sábado. E não é brincadeira, tem que produzir para o rico usufruir, porque se o pobre não produz, o Brasil não cresce e o rico não usufrui da riqueza do país. Porque quem usufrui da riqueza do país é a burguesia. Porque quem produz é o pobre. Porque é o pobre que produz o sapato, é o pobre que produz a roupa, é o pobre que produz o pão, é o pobre que planta o feijão, é o pobre que planta o arroz, e é o pobre que dá para o rico, de graça praticamente, tudo que é para o rico usufruir numa boa. E o pobre tem que comer capim. Porque sabe por quê? Porque, inclusive, as organizações trabalhistas faz com que o pobre tenha que trabalhar bastante. Porque eles também usufruem do trabalho, da produção do pobre. Porque se eles não usufruir, não teria essa quantidade de organização de trabalhadores que não organiza ninguém. Qual foi a organização de trabalhadores que fizeram greve na época que o Bolsonaro era presidente? Tem alguma? Foi a CUT? Foi a Força Sindical? Essas outras, BGL, LGP e o carambas todas? Qual delas chamou o trabalhador para fazer greve? Nenhuma. Eles são todos oportunistas. Eles querem mais que o trabalhador, o operário, aquele que ganha um salário miserável, coma capim. Porque eles também querem usufruir, como a burguesia usufrui. E a burguesia, inclusive, é privilegiada. Agora, é o fim da picada. É com isso que nós temos que acabar. Agora, eu sou contra esse ladrão Fernando Collor de Mello ir para a casa dele para cumprir a pena dele na casa dele. Ele tem que ficar na cadeia. Lógico que isso não vai acontecer, porque no Supremo Tribunal Federal tem ministro que inclusive está lutando lá para diminuir a pena, em vez de ser 8 anos, ser só 8 meses. É o Cássio Nunes Marques, vou dar até o nome. Quer que diminui a pena. O Collor só roubou 20 milhões, diz ele. Só roubou 20 milhões. Não tem o direito de ser condenado a 8 anos. A pena dele tem que ser 8 meses, no máximo 1 ano. E o Cássio Nunes Marques está lutando para isso. Por quê? Porque ele também é um bolsonarista. E o Collor também é bolsonarista. Adivinha que time que joga o Paulo Gonet? Olha bem, presta atenção. Quem foi que indicou o ministro Alexandre de Moraes para ser ministro no Supremo Tribunal Federal? Sabe quem foi? Foi o traidor da Dilma. Aquele que organizou o golpe em cima da Dilma porque ele queria ser presidente e ele não tinha votação. Ele não foi eleito nem deputado em São Paulo.
não teve voto para ser deputado. Aí ele deu o golpe na população também e foi presidente. Deu um golpe e foi presidente. E nessa ele indicou, sabe quem? O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Alexandre de Moraes, que está lá no Supremo Tribunal Federal, que agora vai livrar a cara do ladrão Fernando Collor de Mello. É isso que vai acontecer. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Que eles estão querendo dar um golpe na nossa democracia. E deixando a burguesia meter a mão na grana. Porque agora diz que eu vi uma reportagem dizendo que o careca do INSS mandava dinheiro pro Bolsonaro, que quis dar um golpe de Estado na nossa democracia, para implantar uma ditadura militar. Só que ditadura militar nós não queremos, certo? Não queremos mais ditadura militar. Então, pessoal, inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.